Olá, boa tarde, tudo bom? Então, meu nome é Cristiane e eu faço parte da equipe pedagógica do Colégio Batista Nova Filadélfia. E a nossa escola está com um projeto chamado Projeto Emoções. Eu me importo com a sua. E essa semana estamos falando sobre a tristeza. Quem não passou por uma tristeza? Bom, tem pessoas que passam por tristeza momentânea, passageira, outras mais prolongadas, tristezas pequenininha e outras tristezas, bem mais extensas. E eu estou aqui hoje para falar do momento também que eu passei de tristeza. Mas o que nós vamos fazer quando a gente se deparar com uma tristeza, seja ela pequena, grande? E eu vou dar um pequeno testemunho do que aconteceu. Em 2011, eu conversando com Deus, eu falei para o Senhor que eu tinha um desejo muito grande no meu coração de ter uma filha. Eu já tinha um filho e eu expus para Deus esse meu desejo. No mesmo dia que eu falei isso para o Senhor, o meu esposo ele chegou em casa com algo que no meu coração eu vi como se fosse uma resposta de Deus. Eu vou mostrar para vocês o que ele trouxe naquela ocasião, porque eu nunca me desfiz, porque foi a resposta do meu coração que Deus falou comigo e eu entendi que aquilo era uma promessa de Deus e que Ele estava aprovando o que eu falei para o Senhor. Foi isso aqui, esse conjuntinho rosa, que eu nunca me desfiz dele, esse conjuntinho. Do nada, nunca falei sobre isso com meu esposo, ele trouxe e eu senti no meu coração que era a resposta de Deus. Então, em 2011, isso foi em abril, quando foi em setembro, eu engravidei. E para minha surpresa era uma menina. E eu fiquei, nossa, muito feliz, radiante. E a minha gravidez foi tranquila, muito abençoada, Todos os exames perfeitos, mas eu já estava com 41 semanas e 2 dias. Eu fui para a maternidade. Na ocasião, eu não tinha plano de saúde. Fui para o hospital público próximo ao meu bairro e chegando lá, eu não tive atendimento. Pela demora do parto, eu sofri uma ruptura uterina, eu tive hemorragia, eu tive descolamento de placenta e a minha filha perdeu os batimentos cardíacos ainda dentro da minha barriga. Então, eu me vi assim, meu Deus, aquele sonho realizado se transformou em algo assim que eu não sei nem dizer para vocês o que é. Foi uma dor assim tão profunda, que a impressão que eu tinha é que eu tinha assim, tava com um buraco no meu peito atravessado. E que todos que me olhassem iam enxergar aquele buraco dentro de mim que ia ver do outro lado. É como se eu tivesse aquilo que eu mais queria nas minhas mãos e aquilo escorregasse pelos meus dedos. Foi a sensação que eu tive. Mas, o que eu quero dizer com isso? Eu tive uma tristeza muito profunda. Eu chorei durante 6 meses. Não teve um dia durante 6 meses que eu não tenha chorado. Chorei. Muitas vezes eu chorava sozinha, porque eu já nem queria mais passar minha tristeza para o meu esposo. Não queria também, na época, meu filho pequeno, não queria também chorar na frente dele. Eu só chorava assim aos pés do Senhor. E eu perguntei para Deus, eu chorei tudo que eu tive que chorar. Eu me permiti chorar, eu me permiti perguntar para Deus. Eu vivi de fato aquele luto. E eu perguntava para o Senhor, mas é minha promessa. Eu criei que o Senhor, quando eu vi aquele conjuntinho rosa, que o Senhor estava aprovando aquilo que eu tinha perguntado para o Senhor. Isso eu falando com Deus. Aí o tempo passou. Durante 6 meses eu chorando, chegou um certo momento que eu lembrei de Davi. Quando ele teve o filho, com Batseba, e quando ele teve a notícia que o filho morreu, ele levantou e seguiu em frente. Eu fiz da mesma maneira. Eu lembrei, eu levantei
E eu falei depois de 6 meses, isso foi de junho, né? Na data do parto, foi em junho. Quando foi em dezembro, eu me ajoelhei e falei pro Senhor, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais chorar. Eu quero seguir a minha vida com alegria no meu coração. Então, eu nunca perdi a esperança, né, de que isso eu pudesse engravidar novamente. Tive alguns medos, porque eu sofri uma agressão, né, muito forte no meu útero. Eu tinha medo que eu não pudesse mais engravidar, mas pela misericórdia de Deus eu não perdi o meu útero. Aí engravidei novamente, pela 3ª vez, né? Então, com 5 meses e meio, sofri um aborto, porque o meu útero já não sustentou aquela gravidez. Mas o meu coração ele já ficou mais assim, aguardando no Senhor a minha promessa. Eu sofri novamente essa perda e perguntei para o Senhor, Senhor, eu acho que a minha promessa, eu acho que ela não vai se cumprir. Mas eu creio no que o Senhor me falou. Porque o tempo foi passando, a idade foi chegando e a gente sabe, né, que nós mulheres temos aquele tempo para poder engravidar. O organismo já não funciona mais da mesma maneira. E mesmo crendo na minha promessa, eu percebi o maior dos milagres, que foi o amor de Deus pela minha vida. Porque eu ainda tinha o meu marido, tinha o meu filho, e eu não podia ficar naquele foco da perda, da tristeza. Então eu recebi o melhor e o maior presente de Deus, que foi o amor de Deus pela minha vida. E eu falei para o Senhor, Senhor, ainda que a minha promessa ela não se cumpra, eu já estou feliz de saber que o seu amor por mim é maior do que tudo. E assim, o tempo foi passando, me vi grávida novamente. Então, o que aconteceu? Eu, com 3 meses de gestação, a doutora falou que eu estava com colo curto, mas ela não me explicou o que era isso. Eu também não liguei, não procurei saber. Mas eu falei para ela se tinha algum exame que eu pudesse detectar isso. E ela passou e eu deixei esse exame comigo. Não usei, né? Não, nas consultas eu não utilizei, mas deixei ele guardado dentro da minha pasta. Então, quando engravidei novamente, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha e orando ao Senhor. E agora, Senhor, né? Depois de tudo que eu passei, será que vai dar certo? Mas eu coloquei isso diante de Deus. Eu falei, Senhor, Senhor dos senhores, tudo acontece pela sua vontade. Então, quando ela me falou isso, eu já comecei a manter um repouso, porque ela mesma indicou que eu fizesse esse repouso. E eu fiquei assim, muito angustiada mesmo, meu coração assim começou a ficar um pouco temeroso. Então eu fui numa igreja que como se fosse uma distância de 3 casas de onde eu moro. Porque eu não podia andar, então eu fui aqui mais perto. Quando eu pus os pés na igreja, eu só escutei o pastor falar assim, a passagem que diz que para não temer que agindo Deus, quem impedirá? Aquela palavra entrou no meu coração e eu falei assim, vai dar tudo certo. Eu sei que o fogo não me queimaria, o mar eu não iria me afogar, porque eu sei que o Senhor estava comigo. Então, no exame se eu não estiver enganada, foi um exame que a gestante tem que fazer da fluxometria. E eu fui fazer esse exame. Chegando lá, o Espírito Santo de Deus falou comigo, pega aquele exame que está dentro da tua pasta e faz. E eu falei, no guichê não deixaram eu fazer esse exame.
porque já tinha passado muito dos 3 meses e esse exame era de trans. E então eu insisti. A secretária falou com a doutora se eu podia fazer, a profissional que faz a ultrassom. E ela falou que se tivesse indicação médica que eu poderia fazer. E assim eu fiz, ela permitiu, eu fiz. No que eu fiz aquele exame, a minha filha estava nascendo, com 5 meses e meio. Então eu corri para a maternidade e tive que fazer uma cerclagem já com 26 semanas, né, mais ou menos esse tempo. Então, o médico falou que é uma situação difícil, que ela poderia nascer na hora da cirurgia, porque o meu útero já estava, né, já tinha saído a bolsa um pouco, e ela poderia nascer, ela não tinha nem 1 quilo ainda na ocasião. E mais uma vez, eu orei ao Senhor, eu estava com a minha Bíblia, eu orei ao Senhor. E o Senhor falou comigo, não temas, porque eu derramarei água sobre a tua posteridade. Então eu criei que o Senhor estava comigo e ia dar tudo certo. Passado mais um mês, né, dessa cirurgia, minha filha nasceu com 29 semanas. Mais ou menos um mês, 3 semanas, mais ou menos. A cerclagem foi entre, eu não sei se foi 24 ou 25, eu sei que foi passado mais um mês. Né? Eu sei que ela nasceu de 29 semanas. E com 1,1 kg, e ela nasceu quando desinchou, ficou com 970 gramas, teve uma infecção hospitalar, mas o Senhor todo o tempo ele falava, não temas. Então eu quero dizer que toda tristeza ela tem um período para acabar, porque a palavra de Deus fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite, ela pode ser prolongada para quem fica, né, a noite acordada. Ela é um período, mas o Senhor garante que a alegria vem. E o Senhor, ele cumpriu a promessa que ele tinha me feito. E tá aqui a minha bênção. Aqui, Paulinha, fala assim, oi. Oi. Essa aqui é a minha bênção. Deixa a bonequinha aqui. Pra cima. Eu sou a promessa de Deus. Eu sou a promessa de Deus. E essa aqui é a minha bênção. E ela se chama... Fala, Laurinha. Ela vai falar o nome dela pra vocês. Bênção. Como é o seu nome? Ana Laura. Ana Laura. Essa aqui é a minha bênção. Deus me presenteou. Ela não nasceu com nenhuma sequela. É saudável. E se Deus te fez uma promessa, não saia da fila da promessa, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Assim como Ele abençoou a minha vida, Ele também vai abençoar a sua. E a alegria, com certeza, a maior alegria é saber que o Senhor está aqui, ó, dentro do nosso coração. Então, eu glorifico o nome do Senhor e digo que vale a pena crer e confiar nesse Deus. Amém? Então, deixa aqui um beijo. Um abraço.